Estamos de volta para falar da crise política dos Estados Unidos agora. As declarações do ex-diretor do FBI, a Polícia Federal Americana, ontem no Senado, foram mais um golpe no presidente Donald Trump. O depoimento de James Comey foi transmitido pela TV e teve audiência de final de campeonato. Comey disse várias vezes que o presidente mentiu e que ele não foi demitido por causa da investigação de e-mails da então candidata Hillary Clinton durante a campanha de 2016, como Trump afirmou. E sim, porque incomodou a Casa Branca ao investigar a cumplicidade da campanha de Trump com a interferência dos russos na eleição. Comey disse que foi pressionado para deixar de fora do inquérito o ex-assessor de segurança nacional Mike Flynn e que veio a público porque estava sendo difamado por Donald Trump. A oposição acha que ficou claro que o presidente tentou obstruir a justiça. Já a Casa Branca afirma que não houve crime. Tem gente já falando em impeachment, mas para a maioria dos analistas, essas revelações de James Comey ainda não sustentam um processo de afastamento. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu sou o Gustavo com mais um vídeo aqui do nosso canal 4SA Flórida, mostrando a verdade, denunciando as mentiras. E no vídeo de hoje, vocês já viram aí, né? A grande mentira da rede esgoto, rede lixo, globosta, como queiram chamar, né? O incrível é que, como disse um amigo meu, ele falou assim, eu mandei esse vídeo para ele pelo WhatsApp e falou assim, Gustavo, eu não consigo entender como uma pessoa que mente tanto pode à noite colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Realmente é incrível, pessoal. É algo que, não sei, não dá pra gente ter uma noção, porque a pessoa, para chegar nesse nível, ela tem que ser ou muito fria e calculista, ou então está cheia de demônios, né? Essa é a realidade. Mas, como eu já falei, eu vou fazer um vídeo com pormenores sobre a audiência de ontem do ex-diretor do FBI, do James Comey. Vou fazer um vídeo. E o importante é que, graças a Deus, devido ao grande avanço da internet, ainda que aí no Brasil nem todos, infelizmente, tenham o conhecimento e o domínio do idioma inglês, porque numa audiência assim são usadas palavras técnicas e que não são comumente usadas no dia a dia. Mas para aqueles que conhecem o idioma aí no Brasil e acompanharam a audiência, entenderam que, olha, o cara, ele deu um tiro no pé, né? Deu um tiro no pé e ainda prejudicou seriamente a ele mesmo, em primeiro lugar, por ter revelado que ele vazou informações, quer dizer, diretor do FBI vazando informações, e também por ter revelado o que a Loretta Lynch, a antiga Attorney General do Obama, havia pedido a ele para aliviar a bruxa maçônica. E hoje eu já vi que, baseado nisso, e ele fez a declaração estando baixo juramento, haverão consequências e os advogados do Donald Trump já estão agindo. E o próprio povo americano quer que se atue, porque é um swamp, é um pântano, é um esgoto, para que vocês vejam que, independente se o país é de terceiro mundo, como no caso o Brasil, ou primeiro mundo, como os Estados Unidos, a agenda é globalista. E por ser globalista, eles querem o total e restrito poder para fazerem o que bem entenderem, para que eles possam fazer o que eles quiserem. Então, eu vou fazer um vídeo explicando, né? E hoje, sinceramente, sabe quando o Flamengo disputa uma final contra o Vasco e ganha o Vasco, e você sente assim no ar que a cidade despertou com uma grande alegria para muitos e uma profunda enxaqueca, uma dor incômoda para poucos? É o mesmo sentimento aqui. Depois do depoimento de ontem do James Comey, uma grande maioria acordou com um sorriso nos lábios
E uma minoria ignorante, uma minoria chata, acordou com uma dor, parece que foram violados. Esse é o sentimento. Mas eu quero nesse vídeo mostrar a vocês ou explicar a vocês o que certamente ainda não foi explicado, porque o jornalismo aí no Brasil não existe, é tendencioso, é doutrinado. Então eu quero explicar a vocês o que está acontecendo no Oriente Médio, com aquela crise diplomática entre 6 ou 9 nações contra o Catar, e também o acontecido nas eleições na Inglaterra. Então vamos primeiramente ao Catar, que já o pessoal maligno, né, dos demoniocratas disseram que o que está acontecendo é fruto, consequência da passagem do Donald Trump pelo Oriente Médio e o discurso que ele fez pedindo o combate ao terrorismo, né? Mas vamos lá. O que não te dizem, o que não é comentado é o seguinte: o Catar é um pequeno país que fica ali espremido entre o mar e a Arábia Saudita. Entre o mar e a Arábia Saudita. Faz fronteira com a Arábia Saudita. Poderia até bem ser um estado dentro da Arábia Saudita. População do Catar, pouco mais de 2.600.000 pessoas, onde quase 50% dessa população são descendentes de hindus. O país, 82% do que consome é importado. Basicamente a indústria do país é inexistente. Mas tem duas coisas que o país é rico: o petróleo e gás natural, o qual agora eu não saberia dizer qual é o mais forte, se é o petróleo ou o gás natural. E é um país que detém, claro, devido ao tamanho pequeno e a pouquíssima quantidade de gente, o quarto maior produto interno bruto do mundo, PIB, né? E condições de vida, sendo que a média de um trabalhador gira em torno de quase $70.000 por ano, o que daria aí $5.500 por mês. Mas, como já mencionado, o país é rico em petróleo e também em gás natural. Agora, here's the catch. A Arábia Saudita, eles querem fazer frente à Rússia, que é o principal abastecedor de gás natural para a Europa. Tanto que se der uma louca lá no Vladimir Putin e ele mandar desligar aquela porcaria, a Europa morre de frio. Muitos não vão ter condições de preparar alimentos, etc. Então, praticamente, a Rússia domina, é soberana, tem um monopólio do envio de gás para a Europa. A Arábia Saudita também é rica em gás natural. E a Arábia Saudita sofre a concorrência do Catar, que daquela região é o país mais rico de todos eles, é o mais rico em gás natural. Então a Arábia Saudita queria, juntamente com a ajuda dos Estados Unidos, no caso, o Bostama, construir também um gasoduto passando pela Síria para que chegasse então até a Europa. Agora você entende o porquê o Bostama queria depor o Bashar al-Assad. E aí o Putin entendeu a jogada e disse não. E mandou as tropas russas. E ainda assim, o Bostama, num processo iniciado juntamente com a bruxa maçônica, eles estavam fomentando, municiando o Estado Islâmico com armas, com armamentos. E o Putin combatendo o Estado Islâmico e também expondo a vergonha dos Estados Unidos, que
fortíssimo parceiro do Al-Nusra, Al-Qaeda, White Helmets e por aí vai. Muito bem. Isso não prosperou. Então o Catar o que fez? O Catar tem estabelecido alianças e contratos comerciais com a Rússia e também com o Irã. O Irã, que é o maior inimigo da Arábia Saudita. E tinha o pensamento também de construir um gasoduto passando pela Turquia, pela Síria e Turquia, para levar o seu gás à Europa, o que também faria concorrência ao Putin, mas pelo fato do Catar ser um aliado russo, então é aquela conversa de compadres, né? De camaradas. E aí, aproveitando-se da visita do Donald Trump e do discurso dele para o combate ao terrorismo, o que os árabes, que são sunitas, fizeram? Bom, vamos convocar a Legião dos Países Árabes e vamos isolar o Catar. E foi isso dito e feito. E por esta razão, não é por terrorismo, porque terrorismo por terrorismo, a Arábia Saudita também é terrorista. Por isso que em um vídeo eu comentei, são países terroristas, Arábia Saudita, Iêmen e outros, né? Combatendo a um outro país terrorista, que é o Catar, que também, se for investigado, eles compraram a Copa de 2022, pagaram muito dinheiro à FIFA, compraram a Copa, mas a principal razão não é essa do terrorismo, mas a disputa pelo envio de gás à Europa. Mas isso, como eu falei a princípio, não é comentado aí nos jornalecos, nas mídias mentirosas, fake news, porque eles não têm interesse, como eu já estou não cansado, mas sempre gosto de alertar, eles não têm interesse que as pessoas conheçam a verdade. Então, o principal motivo dessa crise lá no Oriente Médio não foi a visita do Donald Trump, o discurso, mas sim a disputa pelo gás. Quem vai ter o poder de enviar gás para a Europa? E com relação à Inglaterra, muito bem, a Theresa May, que de conservadora só tem um nome, na realidade ela é mais uma bonequinha, e por sinal de muito mau gosto, né? Muito feia, mas ela é mais uma bonequinha dos globalistas. A primeira e número 1 é a noiva do Chuck, a chanceler Angela Merkel. E a Theresa May já ocupa o segundo lugar, o segundo posto. O que ela fez? Bom, o meu índice de aprovação está lá em cima. Eu vou fazer uma jogada política. Vou antecipar as eleições para ganhar o maior número de votos possíveis e assim mais cadeiras no parlamento, e assim eu posso dar um pontapé no traseiro dos meus inimigos e ter o poder total. Sendo que depois desses ataques terroristas, 3 em 3 meses, foi revelado então que houve um corte brutal no contingente de polícias, né? Uma redução, um corte de gastos, e agora estão culpando, juntamente com o muçulmano do prefeito, o acontecido. Tanto que ele foi desmascarado num desses programas pela manhã, tal como o Bom Dia Brasil. Tem um programa lá na Inglaterra em que o Piers Morgan estraçalhou o prefeito, que admitiu que não sabe onde estão 400 jihadistas, que eles simplesmente perderam o track, não tem mais como monitorar esses 400 jihadistas. E aí o Piers Morgan detonou o cara. Muito bem. Foram convocadas as eleições, apenas 2 semanas de campanha. Agora vem o pensamento, né? O catch.
Eu não sei o que estão colocando na água lá em Londres, no Reino Unido, porque tal como aqui nos Estados Unidos, em que a maioria queria que o Bernie Sanders fosse o escolhido para concorrer à presidência dos Estados Unidos, e ele obteve a maioria esmagadora dos votos dos jovens universitários e etc. No Reino Unido aconteceu também a mesma porcaria. Então, é um vírus contagioso. O que a molecada, os adolescentes, os jovens fizeram lá no Reino Unido? Votaram no candidato do Partido Trabalhista, né, Trabalhador, Labour Party, o seguinte, num cara que é defensor das ideias do Hugo Chávez e também do Fidel Castro. Ou seja, o cara é socialista comunista. Aliás, sempre que você ouvir falar em partido trabalhista, desconfie, tá bom? Porque de trabalhista não tem nada. Deveria ser partido tetista, que gosta de uma teta, que gosta de mamar. E aí, a jogada, o tiro saiu pela culatra, foi um tiro no pé. A Theresa May perdeu a maioria no parlamento e agora vai ter que governar com uma coalizão, que vão fazer da vida dela um inferno. A coalizão irá fazer, ou os partidos que compõem a coalizão, irão fazer a vida dela um inferno. E como o próprio povo inglês disse, né, o próprio britânico, diz a completely mess. É uma bagunça total, completa. E essa situação, os jovens, né, que lá na Inglaterra eu penso que também devem ser tal como aqui nos Estados Unidos, porque aqui foi colônia, devem ter uma boa quantidade de mimizentos, snowflakes, de cabecinha, cérebros de tamanho de peixe, né, melancias, e votaram num velho, não pelo fato dele ser velho, mas que o cara defende as ideias de Fidel Castro e de Hugo Chávez, ambos já falecidos, graças a Deus, e certamente lá recebendo labaredas de fogo no inferno. Eu creio até que o Fidel não tem nem mais barba. E o Hugo Chávez deve ter emagrecido já bastante devido à sauna que ele deve estar enfrentando agora. Então é isso, pessoal, essa é a situação. Infelizmente, a Inglaterra agora só Deus para ter misericórdia. E cruzando o túnel tem lá o manequim globalista, né, do Emmanuel Macron. E quem está dando um belíssimo exemplo é a Polônia, que rejeitou 70% da população, 77%, entre 70% e 77% da população rejeita a imigração islâmica, já aprovou leis contra partidos de tendência islamistas e estão dando um belo exemplo para toda a Europa. Então, tá aí o que você talvez não teve a oportunidade de ouvir ou ver a respeito do que está acontecendo. Valeu? Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e não se esqueça que hoje, às 20 horas, um hangout que vai deixar o seu cabelinho do braço arrepiado. Islã, uma invenção do Vaticano, ou como o Vaticano criou o Islã. Valeu? May God bless each one of you. See you soon. Tchau.